E hoje temos uma convidada muito especial. Eu vou pedir para ela entrar aqui, ela vai aparecer, surgir das energias do universo. É a Ângela, ela é psicóloga e neuropsicóloga também. E a gente vai bater um papo aqui hoje sobre por que os relacionamentos adoecem. Então, enquanto ela entra, que eu tô autorizando, colocar fixar um comentário para quem estiver chegando e ainda não souber. Bom dia, maravilhosa! Olá, bom dia. Curtiu aí a meditação? Sim, nossa, acalmou meu coração. Ai, que bom! Eu vou escrever Muito aqui o que bom. adoece os relacionamentos, que é o nosso grande Tema. bate-papo de hoje. É exatamente. Vamos lá, vou fixar aqui. Pronto. Nossa, você está num lugar muito lindo. Que paz. Muito, né? E eu esqueci uma coisa importante. Na oração, eu estudo muito sobre como a gente pode trazer realmente o que essa carta falou, que é a vibração e a manifestação. E um passo importantíssimo da oração, antes de tudo, é o agradecimento ou a gratidão, enfim, como as pessoas gostam de trazer. O importante é se sentir agraciada por estar mais um dia de vida, porque isso abre um portal de tranquilidade, de serenidade, de você poder ser nesse dia o que você nasceu para ser. E as inúmeras possibilidades que o universo está preparando para você, que possam chegar até você assim, quando você se conecta com o seu eu superior, né? Uma Lindeza. curiosidade que eu fiquei é como que você consegue trazer a oração para os relacionamentos, né? Onde o eu, digamos assim, tá dentro dessa relação e o quanto que a gente precisa trabalhar esse eu para estar na relação saudável. Você conseguiria falar um pouco sobre isso? Uau, Não sei, veio a adorei. pergunta, assim. Adorei, é muito legal isso, porque eu parto do pressuposto que quando eu tô na minha energia divina, quando eu tô centrada no meu coração, e aí, como que é isso, centrar no coração, né? É sair dos pensamentos e chegar nessa parte interior de que eu sou uma vida e uma partícula do Criador, seja qual Criador for este, independente da religião, das crenças, algo maior, né, me deu uma partícula para que eu pudesse existir. Então é essa conexão com o coração que para mim define o eu estar no meu centro. E quando eu estou no meu centro, eu sei o que eu estou sentindo, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar dizendo alguma coisa que eu estou dizendo ou fazendo algo que eu estou fazendo. Então eu tiro um pouco o lugar da impulsividade, do medo e trago a presença e o amor. Para mim, essas são as principais ferramentas da oração que ajudam num relacionamento. Porque se eu estou bem comigo, o que eu vou dar para o outro? O melhor de mim, que é o que eu chamo no programa Renovação de lado saudável. Se eu estou bem comigo, se eu estou na frequência do amor, se eu estou concentrada aqui no meu coração, eu consigo ser e transbordar o melhor que eu posso ser para outra pessoa, independente de qual tipo de relacionamento eu estou tendo com essa pessoa. Responde essa pergunta? Respondeu. Eu já tô aqui, ó, pensando em várias coisas. Respondeu, Ai, que sim. delícia. Então, eu quero muito, estou muito querendo que você compartilhe aqui. A gente já andou conversando nesses tempos. Inclusive, Thaís, minha dupla de cura do programa Renovação, que está provavelmente dormindo ou dando aulas online, maravilhosa, que nos apresentou. E eu fico Sim. muito grata por essa conexão, porque com certeza vai render muitos frutos, principalmente aí de pontos de vista diferentes, né? Isso é o mais legal, que são áreas de atuação, mas em prol do desenvolvimento pessoal. Uhum. Você falou das diferenças, mas quando a gente conversou, eu percebi uma semelhança. Eu uso a psicanálise, como eu te falei, né? Então, sou freudiana. E Jung, eu acho que é muito a sua base teórica, mesmo que não seja de forma explícita ou sendo de forma explícita, um dos braços da análise do Jung veio de Freud. Então tem algumas coisas que são muito semelhantes, que dá pra gente dialogar, que é a questão que a gente estava falando dos padrões inconscientes, né? O quanto esses padrões infantis permeiam também a vida adulta
e vão continuar existindo, e o quanto esses padrões vão influenciar os relacionamentos. E isso é o que a gente precisa mais prestar atenção para trazer a consciência, porque tá lá no inconsciente. Muitas coisas a gente não vai conseguir ter contato, porque aí vem a questão do o inconsciente, a gente representa ele como um iceberg, né? A pontinha é o que a gente consegue ter, na verdade, tudo. O inconsciente e o consciente também estão aqui, nessa pirâmide ou nesse iceberg. E a gente só vê a pontinha dele. O que está embaixo é muita coisa. Muitas a gente vai conseguir entrar em contato e outras não. E o quanto essas coisas que a gente não entra em contato estão ali o tempo todo martelando e trazendo ou adoecimento para esse relacionamento, ou dúvidas, ou inseguranças. Então, nesse ponto, acho que a gente consegue ter um pensamento semelhante, assim. Agora, a forma de atuar, né, de tratamento é um pouco diferente. Então, isso que eu acho incrível. Porque tem o que eu falo, as pessoas elas estão em processos diferentes, elas viveram, são, como você falou, sujeitos totalmente subjetivos, então cada um tem, né, um caminho em algum momento da vida e pode mudar, e sempre é uma contribuição. Eu gosto muito de trabalhar com, né, trocar ideias com pessoas que trabalham em outras profissões, mas em prol do mesmo objetivo, que eu acho que a troca é extremamente rica, como vem sendo desde o dia que eu te conheci. E deixa eu te falar uma coisa muito legal, que você pegou aqui um termo que eu gosto muito de usar, comportamentos infantis. Na maioria das minhas trocas com as mulheres que vêm até mim falar sobre os relacionamentos, que elas estão procurando parar de atrair relacionamentos tóxicos e se enfiar no meio de um monte de embuste para poder ter um relacionamento saudável, elas tentam ser adultas. Eu preciso ser madura, Fernanda, eu não posso, entendeu? Mostrar que eu tô sentindo isso. Então, assim, eu percebo essa preocupação em ser adulta e ser madura. E aí, quem que tá sendo esquecida? A criança interior. Que é justamente esse ponto que o Jung traz fortíssimo aí, que é uma estrutura do nosso ego, que tá lá, que existe em todo ser vivo, ser humano, né? A criança interior. Então, quando eu não contemplo essa criança interior, não adianta você querer ser madura. Não vai rolar. Você vai se espremer por dentro, né, travar aqui seu chakra da garganta, do coração, e ainda não vai conseguir o objetivo. Então, assim, para finalizar essa parte da minha fala, eu quero passar a palavra para você, te perguntar, na sua vivência, tanto pessoal quanto profissional, quais você acha que são os pontos que mais adoecem os relacionamentos? Tá. Eu acho que eu já posso começar falando, e eu acho que é um dos mais importantes, que tem como base o autoconhecimento, né? Então a base é sempre o autoconhecimento, mas a partir disso a gente pode destrinchar pontos, como a gente tinha pontuado, que veio a dificultar esses relacionamentos. E eu acho que a primeira questão que a gente pode dizer é a comunicação. Igual você falou assim, eu senti determinada coisa, mas eu preciso ser madura e eu não posso falar daquela coisa. E o quanto isso gera ruídos, ou então até um abismo entre uma pessoa e outra, quando não é comunicado. Então, acho que a comunicação tende a ser independente da sua subjetividade, independente do tipo de relacionamento que você tem. Se você não comunica o que você sente, o que você quer, o que você pensa, isso gera ruídos nas relações. E é muito interessante porque os meus pacientes trazem assim, porque aconteceu isso, isso e isso. Eu tava, sei lá, numa carência, eu tava sentindo alguma coisa que eu queria que o outro me desse uma resposta e um retorno desse amor. Tá, mas o que você fez pra mostrar isso pra ele? Nada, eu só esperei. Então, não adianta, se Fiquei você não emburrada. comunica, isso, que são, né, os comportamentos infantis. E não é que a gente precisa deixar de escutá-los, acolhê-los, e falar sobre eles. Olha, né, tô emburrada porque eu queria que você viesse me ver hoje e você não pode vir por conta do corona, por exemplo, né? Mas não comunicar que está emburrada e se dá o tempo. E agora a gente não vai se falar. A famosa, Mas se quem você quer não dar um fala. jeito, se não quis é porque não quer, e aí agora eu fiquei emburrada. Exato, nossa, é muito comum. E aí quer se vingar também, né? Junto com o emburrado, quer se Principalmente em vingar. primeiro de escorpião, ó. Sim. Então, acho que a comunicação é a base. Só que é difícil. Muitas pessoas
eu também trago a questão que eu estava pensando da cognição, né? Como neuropsicóloga, eu não posso descartar também que existe um fator cognitivo que pode vir a dificultar as pessoas também nesse falar. E aí a diferença de cada um. Porque vão ter pessoas realmente que têm um QI mais alto, vão ter pessoas que têm um QI mais baixo, vão ter pessoas que têm mais facilidade, uma inteligência emocional maior do que a outra. E aí você precisa, assim, estar respeitando o outro, se respeitar, respeitar os seus limites, mas tentar entender a linguagem que você pode ter, seja ela qual for. Aí eu sugiro, vai escrever, vai desenhar, vai pintar, manda uma música. Não consegue falar para a pessoa? Manda algo, algum sinal de fumaça, de alguma forma, né? A famosa direta. Se não consegue ser direta, manda indireta. Pelo menos você tá mandando alguma coisa. Exato. Que tem muita gente que tem dificuldade de falar cara a cara. Então escreve, né? Hoje a gente pode usar a tecnologia para isso, não tem problema, não é feio. Então, acho que a comunicação é um dos primeiros pontos, assim. Qual ponto você acha que... Pode terminar sua Eu ia pergunta, falar, daí já... não, eu ia jogar até a bola para você, assim. Além da comunicação, que outro ponto você acha que vem a dificultar os relacionamentos? Então, tem um adendo aí sobre a comunicação que você falou, que eu sinto muita facilidade das pessoas quando começam a realmente praticar o falar, o dialogar, é trazer para ela mesma. Então, assim, eu estou me sentindo isso. Porque se eu chego num relacionamento e falo, você foi super grosso comigo, não, tá, eu tô acusando a pessoa. Todo mundo que se sente acusado pode te amar o que for. A pessoa entra no estado de defesa e aí ela vai, com certeza vai virar uma discussão ali, ou uma troca de ideias um pouco agressiva, com alfinetadas. Não tem nada pior, eu não suporto. Eu vejo um relacionamento, a comunicação de um relacionamento, assim, na minha família, ao meu redor, que as pessoas ficam se cutucando. Eu me dá uma coceira, eu vou tendo que segurar assim nas paredes pra sair do lugar, porque eu falo, gente, pelo amor de Deus, não faz isso. Vocês vão passar 50 anos juntas, tá alfinetando aqui por causa do bife. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que eu falo, não, fala, eu estou me sentindo desvalorizada. Eu estou me sentindo trocada. Porque quando eu tô me sentindo, não tem o outro falar assim, não, você tá sentindo não. Eu sei que você não tá sentindo isso, ninguém vai falar isso pra você. Vai falar, olha, você tá sentindo isso? Aí tudo bem, né? Aí começa a parte dos relacionamentos abusivos. Você é louca, você é exagerada, você é dramática. Aí machismo tudo misturado, mas enfim. Sem entrar nesse ponto, você faz por você. Você tá dizendo ali, eu estou me sentindo assim. E aí você convida a outra pessoa para tentar entender junto com você por quê. E isso é a base da comunicação não violenta, né? Famosa comunicação não violenta. Eu, inclusive, sugiro todo mundo que está aqui comprar esse livro. Tem também PDFs na internet. É maravilhoso, é uma libertação. Então, respondendo agora a sua pergunta de forma mais completa, se eu acho que tem algo mais, né, que adoece os relacionamentos além dessa falha na comunicação, é a falha na conexão, que isso vai muito de encontro com o que eu falei também da oração, que é quando eu não sei o que eu quero, isso a gente falou também, né, na nossa troca antes daqui, quando eu não sei o que eu quero, é muito desafiador, porque vai tudo virando uma bagunça. E como que eu sei o que eu quero? Eu tenho que saber o que tá bom para mim agora e o que eu teria que fazer para melhorar. E aí, isso pressupõe um mergulho interno, que é o que você comentou no primeiro ponto, que é o autoconhecimento. Eu entender quais são as minhas feridas emocionais, né? O que num relacionamento acaba me deixando sem estribeiras e me respeitar por isso, e também entender e pensar como eu posso curar. E também perceber qual é a melhor parte de mim que eu quero que saia nesse relacionamento. Porque às vezes, eu inclusive já estive em relacionamentos que eu tava sendo uma pessoa ok, ótima, mas eu não tava gostando de mim. Eu falava, gente, eu sou tão melhor que isso, eu consigo ser uma mulher tão mais incrível. E aí, tipo, não era que tava alguma coisa, ai meu Deus, abusivo, não. Mas é porque eu não me conectei com o meu essencial, meu eu real, na minha máxima potência. Então, tanto para você saber as sombras, que é o lado tóxico que eu chamo aqui, justamente esses pontos para curar e que doem em você, e para você saber o que é bom, que você quer, eu quero ser isso no relacionamento, quero ser isso por mim, né? Isso presume autoconhecimento. E aí é um olhar interno, né?
Então eu percebo que muitas duplas de cura que chegam aqui antes de começar o programa, elas estão sempre assim, Fê, porque ele não me ligou, porque ele faz isso com o nosso filho, porque ele é sempre a pessoa de fora, de fora, de fora. Enquanto você não entrar, você não vai saber o que você quer, o que você quer. E não, porque ele fez isso, então eu vou fazer isso. Não, mas o que você quer? Onde você quer chegar? O que você quer sentir nesse relacionamento? Será que é isso mesmo que você está sentindo? Então, seria esse mergulho interno. Tem que ir para dentro, porque senão eu não consigo saber o que eu quero e não consigo manifestar. E é esse mergulho interno, né, que você traz. Se você não faz isso, como é que você sabe o que você está sentindo? E se você não sabe o que você está sentindo, como é que você sabe o que você quer? E se você não sabe o que você quer, é aquilo que você falou, vira uma bagunça, né? Então, acho que o primeiro passo é você, quando acontece um conflito dentro de um relacionamento, é parar e pensar, tá, por que eu agi de forma agressiva? Porque eu me senti rejeitada, por exemplo. Vamos supor que essa seja a minha questão. Me senti rejeitada. Por que eu me senti rejeitada? Né? Me senti rejeitada por conta disso, disso, disso. Isso aqui eu já vivi em outro relacionamento, ou na infância, ou em outras coisas. Tá, e eu agia de tal forma agressiva. Que outra forma eu posso agir na próxima vez? Né? Então é sempre fazer esse trabalho de autoanálise mesmo, de entender o que se sente, por que se sente, como que você agiu e depois você vai gerar a mudança do comportamento. Então é engraçado que eu, na minha vida pessoal, quando eu comecei a ter uma percepção maior do que eu senti, por que eu sentia, eu cheguei na parte do comportamento e falei assim, nossa, eu já agi de tal forma, então na próxima vez eu vou agir de outra forma. Aí eu agi de outra forma, não gostei. Então é o treino mesmo, até você entender como que você pode ser amável com o outro e ainda mostrar sentimentos negativos, sem precisar ser agressivo, mas também sem precisar se vitimizar. Né? Eu gosto muito da frase que a minha irmã fala, porque Buda diz, o caminho do meio. Então é sempre esse. A gente tem que estar tentando se comunicar, mas de uma forma não violenta, como você disse, né? E a prática, eu adoro essa palavra, a prática. Porque não adianta ficar falando, estudando, pensando, questionando, sabendo. Eu preciso agir, porque senão nada vai mudar. Exato. Né? E agora eu vou abrir aqui os comentários só para que vocês contem pra gente um pouco, quem tá aí, compartilhe um pouco do que é o mais desafiador nos seus relacionamentos, o que veio sendo nos últimos, o que está sendo agora. Compartilhem aí com a gente, eu vou deixar aberto um pouquinho para vocês também poderem participar. E aí, enquanto vocês vão escrevendo, escrevam, mandem pra gente tratar também dos pontos que vocês vivem aí no íntimo. Tem um outro aspecto muito interessante, que são os 5 pilares que um relacionamento precisa, eu não gosto dessa palavra, mas que seria legal se tivesse em ressonância entre uma pessoa e outra para rolar ali algo mais fluido. Então é claro que eu sempre falo, não vai ter um relacionamento que é 100% saudável, porque ninguém é 100% saudável, ninguém é 100% luz. Todo mundo tem luz e sombra, o tóxico e o saudável. Então o relacionamento ele também vai, mas ele não precisa ir lá e aqui, ir lá e aqui. Ele pode seguir, né, o pulsar do coração. Né? Quando tá assim, a pessoa tá morrendo. E quando tá assim, ela também já morreu. Então, esse pulsar é justamente o caminho do meio também, né? E, então, esses cinco pilares são o espiritual, o emocional, o físico. Na verdade, nem são 5, são 4. O espiritual, o emocional, o físico e o sexual. Então, assim, se a pessoa não tiver a mesma diretriz espiritual que você, já vão ter ali algumas coisas para você trabalhar. E não que isso seja ruim, não tem que achar uma pessoa exatamente igual, mas num caminho que seja assim, você pode andar do lado dessa pessoa com o objetivo lá na frente. E aí você anda no seu caminho, a pessoa anda no caminho dela, mas o objetivo vocês vão encontrar lá. Então, tipo, não tem que ficar fazendo esforço, não tem que ficar, né, trazendo muita energia para essa parte da relação. Então, beleza, o espiritual tá alinhado. O emocional. Então, uma pessoa que está desenvolvendo-se emocionalmente. Então, uma pessoa que sabe da criança interior e outra que não sabe. Vai acontecer. Nossa, dá muita diferença. Coisa ali, exato. Então, tem a diferença espiritual, a diferença emocional. Aí tem a diferença física. Então, por exemplo, amores, uma vez, um dos meus primeiros relacionamentos, eu amava muito a pessoa, muito, muito, muito. Só que a vida que ela queria ter no plano físico, do tipo, morar numa cidade pequena, ficar numa profissão e, tipo, beleza. Alcancei minha profissão, agora eu vou beber no bar com os meus amigos. Era isso.
Aí eu olhei e falei, meu, não quero isso pra minha vida. Não quero. Plano físico, eu não quero. Eu quero viajar o mundo, com a mochila nas costas na época, era o que eu queria. Então, assim, não tem como. Então, como que eu vou andar do lado da pessoa se a pessoa tá indo pro Paraná e eu tô indo pra Florianópolis? E aí, outro ponto é o sexual. Então, tem uma dupla de cura minha que falou, Fê, eu gosto de fazer fantasias sexuais. Eu gosto, é assim, eu tenho que me empolgar e tal, tal, tal. Se eu tenho uma pessoa que não faz isso, travada, que, tipo, que é uma coisa mais convencional, não vai rolar. Então, são os 4 pilares que, já de começo, quando você vai conhecer uma pessoa, fazer flertes, já falo, faz perguntas inteligentes para você saber como foi a infância dessa pessoa, trabalha esses pontos, né? O espiritual, o emocional, pergunta o que ela quer da vida. Ah, então, qual que é seu sonho? Tal. Porque você já vai tendo os 4 pilares e vai entender se rola ter alguma coisa com essa pessoa, o que rola, né? Se você quer uma coisa mais longo prazo, enfim. Uhum. Uau! Nossa, adorei, porque você resumiu de uma forma assim, já vou levar isso para minha vida pessoal. Porque eu fazia isso de forma automática, sem saber o que eu estava investigando. E é engraçado porque eu sou um pouco racional, e aí eu gosto de fazer perguntas bem pontuais, exatamente para saber onde eu tô tateando. E o quão difícil eu acho é encontrar uma pessoa, lógico, talvez até, não sei se impossível ou não, pessoas que estejam realmente nos mesmos níveis, em todos, é muito difícil, né? Então, acho que também tem que ter o jogo da flexibilidade mental, que a gente fala na neuropsicologia, de você até talvez, de certa forma, você que vai me ajudar aí, categorizar também o que é mais importante para você dentro desses níveis. Porque para uma pessoa o sexo pode ser mais importante do que, sei Perfeito! lá, o físico. É. Exato, priorizar. Meu pai já está com 65 anos e ele fala assim, e ele fala, Ângela, todos os relacionamentos vão ter coisas que você tolera, coisas que as pessoas têm que você tolera e coisas que as pessoas têm que você não tolera. O que você precisa aceitar, assim, tá? Escolher uma pessoa onde os defeitos, como você queira chamar, ou as dificuldades, você consiga tolerar. Porque vão ter coisas chatas, não adianta, né? Vai ter coisa chata, mas o que não te incomoda? Eu acho que é esse o ponto de equilíbrio. Porque se você fica com uma pessoa onde a prioridade, por exemplo, é sexual, e a pessoa não gosta de sexo, não vai se sustentar aquela relação. Da mesma forma que uma pessoa que é muito ativa na procura de trabalho, de estudo, de se desenvolver, de estar ali, e a outra que fica num emprego, igual você falou, o primeiro emprego que eu tenho tá ótimo, não quero crescer nessa área. O quanto você sente que tem que ficar puxando a pessoa, né? E essa é a pior sensação que existe. Ou você puxar ou você ser puxado. Cada um num tempo diferente, vão se atropelando, né? Perfeito. E algo que vem, assim, muito pra mim é a admiração e a frustração disso que você tá falando. É do tipo, não vai rolar você querer admirar uma pessoa. Porque muita gente tem, inclusive tem um termo que depois vocês podem pesquisar, que chama demi-amor, que é justamente quando a pessoa só se sente atraída por alguém que ela está admirando. E aí, essa atração vai acabar. Porque a admiração um dia vai acabar. Com certeza essa pessoa vai te frustrar. No dia que eu descobri isso, eu fiquei chocada. Falei, nossa, que triste. Porque eu era assim, queria que um homem chegasse no cavalo branco, na minha época de adolescência. E aí, então, eu ficava assim, como assim? Não existe isso de me frustrar, não, alma gêmea. Então, até hoje, muitas mulheres de mais de 30 anos chegam pra mim e falam, Fê, não aguento mais, eu sei que eu preciso realmente achar minha alma gêmea. Tô tentando ir em lugares que minha alma gêmea estaria. Então, tipo, todo final de semana a pessoa vai e gasta dinheiro saindo pra achar a alma gêmea. Ou nos aplicativos da vida, mal se desgasta lá porque quer achar uma gêmea e, na verdade, não adianta a alma gêmea chegar, porque ela vai te frustrar, como qualquer outro ser humano. E aí, se você não sabe olhar para dentro de você, não vai rolar. E aí, olhar para dentro de você, eu quero dizer mais especificamente, acolher a sua criança interior. Então, quando a ferida vem, que é aquela coisa que você realmente não suporta, lida com isso. Como que você pode lidar com isso? E mesmo assim, às vezes, no meu último relacionamento, era extremamente saudável, maravilhoso. Os pontos que eu era frustrada eram pontos que eu já estava acostumada, eu lidava bem. Por que eu lidava bem? Porque eu já acolhi tantas vezes a minha criança nessa situação que eu fiquei ali com a minha criança, ó, a gente criou uma parceria tão grande que nada nos abalava. Então, chegava por exemplo, o padrão da possessividade, o padrão do controle,
A gente ficava aqui, tipo, relaxa, querida, tá tudo bem. É o processo da outra pessoa, né? Então, assim, é outra história quando eu tô com a minha criança que a gente cria uma parceria, porque eu deixo de me abalar. E aí a frustração, beleza, até me frustro, mas eu não caio e fico, tipo, ai meu Deus, né? Eu aceito que é prever o imprevisível, né? Se eu prevejo que eu vou ser frustrada, tá tudo bem. Porque quando eu for falar, só mais uma frustração, tá tudo bem. E aí, qual é o próximo? Vamos, né? Uma coisa que você falou, que a gente estava apontando muito a necessidade da gente se conhecer, né? E a importância da gente se conhecer é entender o que que é do outro e o que que é meu. Porque quando você tá num relacionamento, seja ele qual for, amizade, né, família, amigos, enfim, você se mistura um pouquinho com o outro. Isso é inevitável. Porque você entra, você vai ter troca. Isso é a troca. Se você não se mistura com o outro, não tá tendo troca. Não tem uma reciprocidade, né? Aí é uma coisa de mão única. Mas aí você entender que às vezes você projeta coisas suas no outro, igual você falou, porque ele não sei o que lá, porque... mas às vezes é você que tá fazendo daquela forma, da mesma forma que o outro pode fazer isso com você. E aí você se blindar, que eu trabalho muito com os meus pacientes, o colocar limites nas relações. É entender, opa, peraí. Então vou dar um exemplo. Uma vez, eu tô aqui mexendo muito no celular, né, trabalhando muito nas redes, e aí passa alguém da minha família e fala, você só fica aí nas redes, né? E aí o que que ela tá querendo dizer isso pra mim? Porque aí eu consigo entender o que ela quer dizer. Ela, pô, me dá atenção, né? Ela poderia simplesmente chegar e falar pra mim assim, me dá atenção, tira um tempo pra mim. Agora, se vier com agressividade, não, você só fica nesse celular, eu vou me atingir e vou falar, peraí, eu não vou querer me abrir pra essa pessoa, mas eu entendo que é um processo dela. Quando eu entendo que é o processo dela, eu não fico com tanta raiva, porque eu penso assim, não, ela tá. Aí eu acolho ela amorosamente. Ela tá com saudade de mim, porque é uma pessoa que gosta de estar comigo, ela quer minha atenção. Então, o que que eu fiz? Tá bom, então eu vou ficar aqui até determinado ponto, depois a gente vai fazer alguma coisa juntas. E aí, a diferença entre uma pessoa que faz terapia, uma pessoa que não faz terapia, uma pessoa que faz um trabalho, né, por exemplo, como você, de autocura ou não, vê a diferença no relacionamento se a outra pessoa não trabalha esse lado mais espiritual, de emocional. Porque ela tem menos recursos para dialogar com você. Então ela te percebe menos e ela se percebe menos. Olha, teve uma dupla de cura que me ligou na terceira sessão, ela falou, Fê, terminei meu relacionamento. Terminei, eu tô bem, terminei porque eu conversei com a minha criança e realmente a minha criança falou, você tá aceitando migalhas de amor? Então ela foi lá, terminou. Aí ela terminou e falou assim pra mim, você acha que tem chance dessa outra pessoa com a qual eu estava melhorar, curar essa questão aí dela? Né, de poder me manifestar um amor que eu mereço de verdade e não migalhas? E aí a minha resposta é sempre o seguinte, ela vai estar disposta a fazer um processo? Porque não é assim, simplesmente, beleza, eu quero, eu vou. Se fosse, a gente estaria muito adiantada no nosso processo de Sim. autocura. Então, assim, infelizmente e felizmente, porque isso dá a oportunidade de acontecer um processo lindo na vida da pessoa, é necessário que algo aconteça, que ela vá para dentro. E de alguma maneira, eu acredito sim que quando ela está assessorada de um profissional, de um especialista, é muito mais fácil, é muito mais leve, é muito mais prazeroso, é muito mais organizado e claro. Então é o que eu digo, não adianta, infelizmente, é triste isso, eu também queria. Se a pessoa virasse para mim e falar, não, eu vou mudar, eu vou melhorar. Não, isso aí eu não quero mais fazer. Que na verdade é um padrão, por ser padrão ele fica se repetindo, então tem que fazer esse trabalho para limpar, porque realmente não rola. Então é muito esse ponto que você falou, se é uma pessoa que faz uma busca tanto espiritual quanto emocional e a outra que não, você vê uma clara diferença ali. E é isso, fica meio desigual, né? Parece que não entra em sintonia, porque você fala A, a pessoa não entende o A. Isso. Ela entende um pedacinho do A. Uhum. Eu já tive muita sensação, assim, de sair mesmo de relacionamentos que eu vivi, onde eu tentei explicar muitas coisas para a pessoa durante muito tempo a mesma coisa e saber que eu saio de lá e que ela não vai entender agora. E ao mesmo tempo me acolher e acolher ela no final e pensar assim, eu fiz o que eu podia, eu tentei explicar da forma que eu consegui. Se ela não entender agora, eu espero que daqui a alguns anos ela entenda, porque acho que é uma coisa que acontece Não, com muita isso daí, frequência, né? meu senhor, é muito complexo. Eu era Sim. a pessoa, eu sempre
fui muito essa coisa do terapeuta, da cura, mesmo sem ser, né? Desde quando eu sou criança, a vida inteira. As minhas amigas buscavam sempre conselhos amorosos, sexuais comigo e tal. E assim, eu comecei a trazer pessoas para minha vida que eu queria melhorar, curar, cuidar. Ser mãe, terapeuta, terapeuta, mãe. Então, um Isso. monte de gente com bipolaridade, pessoas que não sabiam manifestar o amor. Eu não, mas essa pessoa tem o amor dentro dela. Eu vou provar para ela que ela vai poder manifestar o amor dela por mim. Cagada. Ninguém cura ninguém. Ninguém cura ninguém. Não, quando eu percebi o tanto de gente cagada que eu tinha pegado pra eu arrumar, pra eu poder me sentir útil, pra eu poder falar, conquistei essa pessoa porque eu entreguei um valor pra ela, porque eu não tinha valor. Eu achava que o meu valor era o que eu precisava fazer pra arrumar a vida da pessoa. E na verdade, Nossa, isso é muito o comum. valor sou eu. Justamente eu. Acabou. Se eu tô sendo eu, acabou. É esse prazer que a outra pessoa que escolheu estar comigo tem que sentir. Uau, a Fernanda tá sendo ela. E é isso. É não fazer algo para agradar o outro, né? É o que eu vou falar na live de quarta-feira com a Cata. A gente vai trazer justamente esse tema. Me decepcione. Vai lá, eu quero ver você me decepcionar, porque alguma hora isso vai acontecer. Sim. Nossa, e eu acho que veio até um tema agora para uma live também, é o quanto os profissionais da área da saúde, de relacionamentos, sofrem, querendo ou não, de uma forma diferente, porque a gente tem mais conhecimento, cara. Assim, Nossa. isso não é querendo, assim, exaltar os profissionais, mas por a gente ter mais conhecimento, a gente consegue perceber mais coisas, a gente escuta e enxerga de uma forma diferente da maioria das pessoas que não tem esse conhecimento, e o quanto também a gente atrai pessoas que a gente quer como clientes, como pacientes, para nossa vida pessoal. E o quanto isso dificulta, porque você está querendo trabalhar no seu relacionamento amoroso, mas peraí, você tem um namorado e uma namorada, e não um cliente, né? Eu acho que isso é muito Perfeito. comum. Não, e o tanto que isso acaba com o relacionamento, acaba, porque a pessoa fica te achando um porre. Você sabe tudo, Sim. você sabe tudo, você consegue achar toda a solução. Que ótimo, né? Você se sente valorizada. Isso é um processo bem intenso mesmo, porque é natural. Quando e isso é uma coisa muito louca, a diferença de acolher e dar a solução. Porque quando uma pessoa está no estado de ferida, ela quer ser acolhida. E aí, como eu sei a solução, que nós somos profissionais, essa coisa assim, a gente vê muito claramente, né? Sair. E aí a gente tem a solução. Só que essa pessoa não quer, e eu tô falando isso porque eu já vivi isso, né, em relacionamento. Eu não quero a solução. Eu só quero o seu amor, o seu silêncio, o seu abraço. Só. Tipo, é isso. Me escuta, me acolhe, fica quieta e é isso. Mais ou menos isso, né? A pessoa fala isso, mas sabe o que ela quer. E é ser acolhida. Tipo, me sentir, uau, eu posso ser eu, né? Posso trazer minhas vulnerabilidades. Porque essa, inclusive, é uma dificuldade minha. Porque eu tenho muito fogo no mapa, então eu sou muito da ação, sou muito da prática. Eu olho um problema e já falo, bom, resolve desse jeito e desse jeito. E a pessoa às vezes não quer resolver. Ela só quer ser acolhida. E aí que entra também, porque daí você peca pelo excesso de cura, né? Que é isso que você quer curar. A pessoa entra num estado de tipo, que porre, sabe? Não aguenta mais você falar de lado saudável, lado tóxico, Fernanda, para! Eu já ouvi isso. Mas tudo bem. Não. A gente fica falando. E isso não sai da gente, porque é uma parte nossa. A gente tem que saber dosar como profissional, mas vai estar ali, né? Então, assim, e é o que eu falo, tem pessoas que não dão conta de relacionar comigo. Não porque eu exagere muito, a gente tenta não exagerar, mas volta e meia você vai falar algumas coisas, a pessoa te traz, aí você fala assim, olha, eu acho que você... Já fiz isso. Eu acho que você é uma pessoa insegura. Você tá me deixando insegura, porque eu não tô sabendo se você quer estar comigo. Mas é porque você tá transmitindo a sua insegurança pra mim. O que a gente pode fazer pra resolver isso, né? Então, já teve gente de falar assim, ficar um mês comigo e sumir. E depois de vários meses voltar e falar, Ângela, desculpa, mas naquela época eu não consegui estar com você porque você é muito psicóloga. Mas a gente pode ser amiga. Aí eu olhei para a pessoa e falei assim, mas eu ainda sou psicóloga. Amiga ou não, eu sou psicóloga. Qualquer relação que eu estiver, eu vou ter algumas características. Eu vou pontuar algumas coisas para você. Não porque seja o meu trabalho, mas porque eu acho que isso vai construir a relação. Então, o que eu acho que vai me ajudar a construir a relação, eu falo. Exatamente, perfeito.
é justamente achar o ponto para que você não entre numa sensação de superioridade e que a outra pessoa se sinta inferior e sendo curada por você, porque eu não consigo me curar, então ela precisa me ajudar. É essa história do ela precisa me ajudar, gera uma desvalorização, uma sensação do eu não mereço, eu não sou capaz, eu não consigo, a pessoa vai diminuindo a autoestima, vai ficando mais insegura na relação. Isso acontece muito. E assim, a pessoa não precisa só ser profissionalmente. Tem gente que realmente gosta desse assunto e fala e quer, estuda, né, e traz isso para a relação. Então, sempre, de novo aí, parafraseando a sua irmã aí, Buda, caminho do meio. Exatamente. Fê, você tá marcando o tempo, não? Tô. Então, eu ia Ah, falar pra então tá. gente começar caminhando pro final, porque a gente tem aí mais, acho que uns 10 minutinhos, mas acho que a gente falou bastante coisa legal aqui, que dá para ficar refletindo aí uns bons dias, umas boas semanas. E eu quero saber se você tem alguma prática, assim, que você acha que é legal a pessoa colocar no dia a dia quando está no relacionamento, além dessas que você já falou? Tem alguma coisa que você pratica nos relacionamentos que você acha que realmente dá um up, que dá Tá. uma... Essa pergunta para mim é um pouco mais difícil. Porque eu não trabalho muitas. É porque eu já descobri o meu processo, né? E o meu processo acaba sendo o que eu faço com os meus pacientes de quê? De abrir um espaço de fala. Então eu abro o espaço de fala para mim. Então o que que eu faço? Quando algo acontece de estranho, ou eu já sei o que que é ou eu não sei o que que é, vem um sentimento estranho, não tô bem, porque eu vi determinada coisa na internet. A pessoa que eu gosto está falando com outra pessoa. Sei lá, vi uma foto de uma ex e aí eu fiquei magoada porque ela já tá com outra pessoa. Então, eu dou esse afastamento durante o dia mesmo, porque às vezes você precisa de um dia inteiro para entender uma coisinha que aconteceu 8 horas da manhã, né? Então, eu me dou esse espaço para pensar, refletir. Então, acho que o silêncio e a meditação viria muito nisso. E a meditação no sentido de você entrar em contato com esse seu sentimento. Entender, eu estava estranha, porque eu vi aquilo. Por que que eu vi aquilo e aquilo ainda mexe comigo? E aí eu faço todo esse caminho da análise mesmo. Aquilo aconteceu e eu senti isso, nossa, então eu ainda sinto algo por aquela pessoa. O que que eu ainda sinto? Porque às vezes pode ser uma possessão, como a gente estava falando, um ciúmes, uma insegurança, às vezes ainda posso ter mágoa em relação àquela pessoa, ainda posso realmente querer estar num relacionamento e ela não quer mais. Então, ok, senti isso por conta disso. Aí quando eu chego aí, vem a prática de o que que eu vou fazer com isso? Quando eu chego nesse ponto é que eu penso, vou falar com a pessoa, vou comunicar ou não? Isso é meu e não vale a pena falar com ela. Então a minha prática é assim, é o silêncio, entendeu? Perfeito, maravilhoso. Vai muito de encontro com o que eu ia comentar também da minha dica, assim, que é justamente fazer isso sob o ponto de vista da criança interior. Que é a minha parte mais lúdica, que é eu chamo ela, imagina uma foto da sua criança interior, aquela foto que você gosta, sua de criança. Imagina essa foto, imagina que você está entrando nessa foto. Entra nessa foto. Isso quando? Quando você sentir esse negócio que você comentou, essa coisa estranha, que é o que eu chamo de engatilhamento. Como se eu fosse fisgada. Por alguma coisinha me fisgou, me engatilhou. Então eu olho para essa foto da minha criança e eu me permito entrar mentalmente nessa foto e conversar com ela. E fazer essa análise. E aí depois, no final, decidir, tá, então o que a gente vai fazer com isso? E assim, antes de ir fazendo para fora, o fazer para dentro é o seguinte, é dizer para minha criança, eu te valorizo, eu te vejo. Você não precisa esperar que essa outra pessoa faça isso para você, sabe? Porque eu vou fazer. E eu já estou fazendo. Porque eu te amo incondicionalmente. Eu te aceito incondicionalmente. Você não precisa mais da aprovação do seu pai, da sua mãe ou dessa pessoa. Você tem a minha aprovação. Acabou. E aí é o mantra do pau no cu, que eu sempre falo pra mim. Pau no cu. Ou o famoso caguei. E assim, mas é cagar bonito, é que tem que cagar mesmo. De verdade, né? Não adianta ficar falando caguei e ficar segurando, né? Exato. Eu já vi um meme assim, eu já superei. Aí quando vê alguma coisa da pessoa, nossa, mas você percebe que não. Que eu acho que é acho não, é um dos mecanismos de defesa que a gente usa, que é a negação. É o não entrar em contato. De falar, porque você fica com vergonha, você se sente trouxa, você acha que você. Nossa, Aí como é que eu ainda tô quer ser sofrendo por criança. isso?
Não quer trazer. Exato. Só que eu falo, quando você traz o ponto que é imaturo com leveza, com clareza, isso é muito. É a Brené Brown, né? Que ela fala da vulnerabilidade, que é um TED Talk maravilhoso, super famoso, inclusive, que ela fala sobre como a gente pode falar das nossas vulnerabilidades e isso ser uma grande força. Não só de empoderamento pessoal, do empoderamento da criança interior e também que a outra pessoa possa se empoderar daquilo que ela está sentindo naquele momento. Porque quando eu falo o que eu estou sentindo, a pessoa automaticamente ela vai e percebe, opa, e eu? Tô sentindo o quê? Né? Uhum. Exatamente. Nossa, a gente falou bastante coisa. Bastante. Arrasamos muito, meu amor. Gratidão enorme por esse tempo precioso. Gratidão a todos vocês que estavam aqui nos acompanhando. Acho que dá pra gente falar de muita coisa ainda. Vamos depois marcar outras lives. Vamos. Porque o ser humano é complexo, não adianta. Ele é, né, multifatorial aí. Tem que olhar todos os lados mesmo. Mas acho que a mensagem que eu queria passar é isso. É primeiro, que é o que você falou, se acolher. Né? Tenta tirar as barreiras que você tem para com você mesmo e se acolha. Depois disso, você toma uma decisão do comportamento que vai ser mais maduro e mais saudável. Perfeito, perfeito. Que lindo. Que a gente possa levar toda essa serenidade, essa clareza e esse amor por nós mesmas na nossa semana, agradecendo esse corpo maravilhoso que está aqui à nossa disposição para a gente fazer tudo que a gente tem que fazer nesse mundo. E se conectando com essa energia da cura, e não ficando panicada aí na internet. E é uma coisa que eu vi um cara falando para mim, jejum de internet. Vou praticar essa semana, então convido vocês aí, porque é no jejum na internet que eu vou para onde? Mais para dentro. Exato. Aí a gente consegue fazer com muito mais facilidade, alegria e glória tudo que a gente comentou aqui nessa live. Né não? Sim, com certeza. Beijo, meu amor. Obrigada pelo convite. Lindo dia. Gratidão a todas as amadas almas que participaram. Arro. Tchau.